Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Bom, vou trazer para vocês aqui a experiência que eu tive trabalhando com o ChatGPT, fazendo algumas perguntas para ele sobre SQLMM, né, que é o SQL utilizado para consultas espaciais. Então, primeiramente, eu vi aqui para ele e perguntei aqui, seu ChatGPT, gera um código aqui em TSQL. TSQL, para quem não entende, assim como existe o PL SQL, que é do Oracle, que é a Procedure Language estendida para a linguagem SQL do Oracle, ou a PLPG-SQL, que é a linguagem, né, procedimentos estendidos para o PostgreSQL. Você tem o TSQL, que é para o Microsoft SQL Server. Né? Esse aqui foi o exemplo que eu peguei na internet, o pessoal lá trabalhando, então vou colocar aqui para ver como é que é. Então pedi para ele aqui, gera um código em SQL, né, para uma tabela espacial, né, com o nome countries, né, com o nome de países, com todos os países e a população do mundo. Aí ele, claro, senhor, aqui está a sua resposta. Aí ele cria a tabela countries name do tipo varchar, população do tipo inteiro e a geometria do tipo geometry. Até aqui tudo bem. É um geometry genérico, né, não é nem do tipo linha, ponto ou polígono, é simplesmente geômetro, tudo bem. Aí ele começa aqui a inserir o dado, né, na minha tabela, e vem colocando as informações. É uma coisa interessante que ele começa a colocar as informações direitinho, uma função stGeometry from test, do tipo, né, ele bota aqui a instrução aqui em WKT, polygon, blá blá blá, e vai por aí. Ele me colocou só esses três primeiros aqui, ué, por que colocou só os três primeiros? Ah, porque ele disse que isso daqui é um exemplo. Então, se eu quisesse pegar essas informações aqui para todos os países do mundo, acho que era capaz, mas ele demora um pouquinho para ir digitando todas essas informações. Qualquer coisa era só copiar o código daqui, clicar nesse botão aqui, copy code, depois a gente botava para rodar no nosso Microsoft SQL, né? Mas depois a gente vai converter esse dado aqui para PostGIS e eu vou mostrar para vocês. E aí? Aí depois eu perguntei, tá, mas você pode gerar um TSQL, uma tabela espacial com as capitais de todos os países do mundo, né? Vamos dizer assim. Por que que eu fiz isso? Porque como a gente vai olhar aqui o WKT, ele é um texto gigantesco, porque está aqui representando todos os vértices, polígonos, né? Que você tem do mundo. Então, eu queria uma coisa menor, mais leve, eu pedi simplesmente a localização das capitais. Aí ele vem aqui e vem e fala para mim de novo. Ó. O nome da capital, botou Varchar 50, população inteiro, country name Varchar 50 e geom, né? Meu atributo espacial do tipo geometry. Ok, tudo bem. A gente vai ver aqui, série, né? Os dados aqui na minha tabela e ele vem aqui com todas as informações. Porém, olha que interessante. Nesse caso aqui, ele está colocando. Tá, nesse caso aqui também, né? Ele está colocando aqui, entendendo aqui como dado do tipo geográfico, né? Mas fazendo um cast aqui para essas informações aqui do dado no formato geométrico, né? Mas aqui ele mantém também essa mesma instrução aqui para o TSQL, que é do Microsoft. Bom, aí que ele dá aqui uma observação aqui, falando que o meu dado aqui está no SRID 4326, que é o WGS84 e por aí vai. Né? Mas da mesma forma, como antes você teve dos países, ele também colocou aqui só uns exemplos aqui, né, para a gente falar com as capitais dos países. Aí eu quis restringir um pouco isso, eu fui mandei para ele e falei, não, gera aqui as capitais, a tabela espacial com as capitais, mais da América do Sul. Aí ele foi aqui e começou a criar tabela capitais de novo, né, do tipo baixar, inteiro, baixar, tipo do dado geometry, ok. Aí na hora de inserir as informações, ele inseriu para todas as informações aqui das capitais da América do Sul, né? Mas olha só que interessante, né? Aí ele usa uma outra forma de estar inserindo essa informação aqui, como sendo localizações de longitude e latitude do meu dado espacial. Mas o que é curioso aqui nessa instrução, na hora que ele colocou, é que ele botou aqui como se na latitude menor que zero. Por quê? Porque ele botou isso daqui porque ele atirou, sabe-se Deus de lá onde, falando que todos os países da América do Sul estão localizados abaixo do Equador, onde você vai ter latitudes valores menores que zero. Ok, então vamos lá, né? Aí continua o nosso papo aí com o nosso chat GPT e eu peço ele para traduzir ele, o meu TSQL, como eu disse antes, é para o Microsoft SQL Server, para traduzir ele para o PostgreSQL, PostGIS. Ele, claro, senhor, aqui está o seu código em
PostGIS. Aí ele cria aqui direitinho, o dado de dado do tipo é do tipo geômetro, mas ele já está colocando aqui, especificando que é do tipo ponto para o WGE74, que é o 4326, e aqui a gente começa com as informações da América do Sul, né? Ele mantém aquela mesma ideia de que todos os países da América do Sul estão ao sul do Equador. A gente vai buscar essas informações aqui e olha só que interessante, né? Ele dá um union all, enfim, juntando aqui todas as informações, né? Ele estabelece o SRID como sendo 4326, né? Que ele estabelece lá direitinho, né? Colocando aqui para mim. Mas engraçado que ele ainda está lidando com esses dados, com dado do tipo geométrico, né? Geográfico. Isso vai ser importante depois mais para frente. Tá? Aí eu falei aqui, tá, mas eu quero, tá, gera agora esse mesmo script, só que com a distância mínima entre as capitais, né? A distância mínima. Qual foi a minha ideia aqui? Eu falei assim, ó, me coloca aqui o nome das capitais, mas bota a distância da capital mais próxima, vamos dizer assim, né? Foi assim que eu tentei perguntar para ele. Ele, claro, senhor, aqui está. Aí ele me dá aqui como eu pedi um script aqui, ó, um script para ele, ele me deu um script, ele não me deu necessariamente uma consulta. Ele deu um script aqui, né, fazendo a declaração aqui das variáveis e tudo, uma consulta do tipo if, né? Aí ele fala assim, ó, tá vendo essa daqui, esse script que eu fiz para você? É interessante que você utilize ele dentro de uma função, né, que não sei o que lá, papapá. E ele me informa aqui, falando aqui que a minha informação aqui da minha distância mínima que eu tenho, realmente, eu pedi para ele a distância mínima, ele está me dando a distância mínima entre as capitais, está fazendo cross-join com a própria tabela, né, vamos dizer assim, onde eu tenho as minhas capitais, para pegar essas informações, né, mas ele está me dando só a minha informação com essa distância mínima, né. Aí, opa, peraí, ô, seu GP, né, transforma essa informação aqui para PostGIS, por favor. Aí eu fiz a mesma pergunta, só que para PostGIS, aí ele viu com a mesma questão. E ele realmente está respondendo o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo a distância mínima, né, entre as capitais. O que eu esqueci de falar para ele é que seria interessante que, pô, pode ser interessante que você gere, né, que você gere esse código, tá? Mas com o nome das capitais, né? Então, gere aqui um TSQL com o nome das capitais e a distância entre eles, né? Um PostGIS. Só que ele ficou meio maluco, assim, porque eu estou pedindo o código dele em fazer uma consulta em TSQL, que é o SQL Server da Microsoft, só que para PostGIS. Aí ele, pô, deve estar se perguntando, ô, meu irmão, o que você está querendo com essa informação? Você quer isso ou você quer aquilo, né? Aí ele, tá bom, ó, toma aqui. Aí ele fez direitinho, fez a consulta, né? Falando select top one, e vem fazendo aqui a consulta aqui direitinho, botando aqui a informação aqui de as capitais e as informações. Depois ele vem aqui com a consulta que eu pedi, né, para ele fazer aqui em PostGIS, e ele vem e me dá essas informações, né? Só que ele vai me. Engraçado que ele está me dando qual a informação aqui? Ele está me dando as informações. O nome de uma capital 1, capital 2, a distância entre elas, né? E está limitando a 1. Mas olha só que interessante. Se eu fizer só essa consulta aqui, tá? Melhor, se eu fizer só essa consulta aqui, como ela vai fazer? Basicamente, ela vai fazer um cross-join entre elas. Então, ele vai. Claro que ele não vai repetir, né? A possibilidade de pareamento que você tem entre as duas, mas ao mesmo tempo você vai repetir as informações. Então, ele vai aparecer o nome da capital e todos os outros capitais que ele vai se relacionar, né? Ali, que você tem ali na América do Sul, e com essa distância. Então, ele não está trazendo para mim as duas capitais com menor distância entre si, né? E ainda mais que ele quer saber o mínimo que eu estou pedindo lá, ele está fazendo uma limitação aqui também. Então, ele entende e não entende ao mesmo tempo, entendeu? Aí depois eu gero um código para ele, peço para ele fazer uma consulta aqui em PostGIS, né? Fazendo uma consulta aqui com as capitais e a menor distância entre elas, só que eu estou pedindo aqui em quilômetros. Aí ele vem aqui para mim e gera a mesma consulta, mesminha, só que ele entendeu que eu estou querendo quilômetros, ele está pegando aqui a minha distância e ele está dividindo por 1000. Por 1000. Opa, peraí. Né? Aí
A gente entra num probleminha aqui. Como é que ele vai dividir por 1000 se a minha informação, meu dado é geométrico, ele não é geográfico? Estou entendendo aqui, né? Vamos ver lá em cima, quando ele cria a tabela. Vamos lá para cima, vamos lá para cima. E cria a tabela. Subindo, subindo. Aqui. Ó, meu dado é geométrico. Tá? Ó, não é do tipo geográfico, que é diferente. Tá? Geométrico. Então, quando ele pega aquela informação lá, que está em WGS74, pega aquela informação que está em WGS74, e você divide por 1000, você está dividindo aqui as informações que foram calculadas em distâncias, em graus, vamos dizer assim, né? Distâncias geodésicas, né? Vamos dizer assim, de grau, vamos dizer assim, e dividiu por 1000. Então, não está me dando essa distância em quilômetro. É que ele está querendo entender que fala assim, ó, eu acho que dividir por 1000 aqui eu vou resolver o seu problema, se o seu dado estiver em metros, né? Mas ele tá indo, mas é bom você sempre estar atento aí a justamente o que, que ele está querendo fazer. Aí eu cheguei e falei assim, peraí, vamos melhorar nossa conversa, né, ChatGPT? Quais são as capitais da América do Sul, né? Aí ele foi aqui e me falou. E ele ainda me falou para mim, ó, na Bolívia, eu nem sabia disso, ó, você sabia disso? Eu não sabia. Fala que a Bolívia e o Sucre têm duas capitais, uma administrativa e uma constitucional. Aí ele vem e coloca aqui. Bolívia, La Paz é a capital administrativa e Sucre é constitucional. Ok, valeu, obrigado, ChatGPT. Eu não sabia disso. Tá bom, então vamos lá. Então você pode gerar uma consulta com o nome dessas capitais e a distância mínima entre elas. Aí ele, sim, senhor. Ele vem aqui, faz aqui direitinho, aí ó, agora ele está pegando aqui essas informações aqui que eu falei aqui entre eles, lá baseado, né, nessa última consulta que eu para ele, mas ele ainda continua fazendo aquela mesma coisa, né? Ele está entendendo e não está entendendo ao mesmo tempo. Você pode gerar um código PostGIS, né, com as tabelas espaciais de capitais, com estes países, né, e as capitais e a população. Então, juntar as duas informações, ele vem e cria uma tabela capitais, só que agora ele começa a colocar para mim todas as informações que eu tenho. Informação a mais, está botando a capital e está dando o nome do país e as informações aqui inserindo o dado lá direitinho. E aqui meu dado continua sendo do tipo geometry. Tá lá, do tipo ponto, 432, né? Aí eu chego e falo para ele, ó, ok, ó, essa consulta tá meio lenta. Você não tem como criar um script que pode fazer mais rápido, não? Ele, claro, só você criar uma indexação espacial, ok? Nome Capital Geom Index, ok. Usando o DIST, ok. E usando meu campo geométrico, beleza. Mas aí ele chega e fala, não, espera aí, mas se você quiser trabalhar bem, você pode colocar um operador, que é o operador de distância entre eles. Ok. Aí ele vem, coloca, insere o operador de distância aqui dentro, né? Fala aqui que a distância entre os countries é diferente, só que na hora que eu vou ver essa informação, não tem essa informação, né? Aqui ele está começando a... Ah, não, isso aqui é o nome do país que é diferente, né? The country, o nome do país seja diferente, não é indexação. O operador não. Então, que o nome do país seja diferente um do outro, né? Ele vem e manda essa para mim. Mas da mesma forma, ele manda aqui um intersect aqui. Ele tá tentando falar que os países sejam diferentes, mas ao mesmo tempo que a geometria deles não se interseccionam, né? Que sejam diferentes e que você tenha uma intersecção entre as duas geometrias, né? Enfim, ele tá tentando acertar, tá tentando fazer alguma coisa nesse sentido, né? E olha só que interessante, acho que ele já fez isso nessa daqui, ou já fez isso já na outra? Não, já fez isso já na segunda. Olha só, ele já sacou que é a distância aqui, ó. Ele já sacou que é a distância. Do nada, ele chegou e entendeu que é a distância. Ele já está fazendo um cast aqui da informação, está pegando a minha geometria, está transformando para um dado geográfico, tá vendo? Está dividindo por 1000. Agora sim, a informação vai vir certa. Né? Essa distância aqui vai vir calculada certinho, dividir por 1000, então ela vai vir realmente em quilômetros. Então, ele meio que sabe e não sabe ao mesmo tempo, sabe? Enfim, o que eu fiz? Eu peguei aqui para fazer esse exercício aqui, eu falei assim, quer saber? Eu vou começar do zero, para mostrar aqui pro pessoal aqui como é que foi feita essa experiência, só que ele leva em consideração tudo que eu conversei com ele lá atrás. Então eu já mandei para ele já direto.
Você pode gerar um código PostGIS, uma tabela espacial das capitais, né, para a população na América do Sul. Ele, sim, senhor, ele já vem e traz todas as informações. Mas olha só, pelo nosso papo que a gente já teve, ele não veio com aquela conversinha fiada lá falando do Equador, que tem que estar tudo abaixo do Equador, né? Ele já colocou aqui uma série de, de capitais. Não tinha. E olha só, eu pedi a tabela com as capitais, mas ele já entendeu, já está colocando já o nome dos países aqui também. Então tem capital e tem país. Então eu levo em consideração que a gente já conversou lá atrás. Mas continua aqui com nada aqui do tipo geométrico. Tá? E ele já mandou uma indexação espacial aqui, porque ele já sabe, já conversou comigo, já sacou que eu sei sobre indexação espacial, então eu já elevei o nível da discussão com ele, e ele já está colocando todas essas informações. Então ele leva em consideração tudo que você conversou com ele anteriormente. Aí eu chego aqui, vem cá, você pode gerar as mesmas perguntas que eu fiz lá atrás, tá? Na outra conversa que a gente teve. Isso aqui foi no outro dia. Então você pode gerar, então, agora quero saber a distância entre elas. Aí ele mandou aqui um cross-join aqui, botou aqui a distância dos dois, o location. Esse location eu estou botando aqui, ele chamou de location, como chamou de location, um atributo geométrico, chamou de location. Então ele vem aqui, faz aqui da distância e tudo, ok, está calculando aqui a distância, se eu quero saber só qual é a mínima distância, então que se exploda, não estou perguntando qual é a distância, então ele vai calcular essa distância, a distância mínima, né? Mas ele chega e está falando aqui para mim, ó, senhor, você está fazendo aqui, tem a capital 1, a capital 2, a distância, né, a mínima distância entre eles, então olha só, você está vendo, eu estou te mostrando aqui, veja bem, que é a distância é entre os pares, né? Eu não estou falando aqui qual que é a menor distância que tem entre a composição dos pares que você tem das capitais, né? Ele já está me dando esse toque aqui, está me dando a dica, ó, acho que você pode estar perguntando errado. Aí eu peço para ele, você pode gerar, então, um código em quilômetros? Aí ele vem e manda aqui a mesma consulta, só que em quilômetros. Só que aqui ele está pegando o quê? Agora sim, ele está transformando o dado para geográfico, né? Dado geográfico, está dividindo por mil, então realmente eu tenho minha distância aqui em quilômetros, né? E ele fala aqui para mim. Nesse caso eu uso o geography, tá vendo aqui? Opa, olha, o dado geography para botar as unidades aqui, ele explica para você que vai calculado em metro direitinho, depois eu faço a conversão dividindo por mil para dar em quilômetro, então ele sabe o que está falando, sabe o que está falando. Ele está mostrando aqui para mim de novo, dando a dica, ó, é a distância mínima entre cada par das capitais. Com o meu cross-join, eu estou vendo aqui a informação, simplesmente está aparecendo todos os pares que eu quero aqui. Aí eu falo assim, olha só, a pesquisa, né, essa consulta está meio lenta, você pode criar um script que pode fazer ela ficar mais rápida. Ele manda na minha cara, falou o seguinte, ó, pode ser interessante que você estabeleça nessa procura um linear. Mas eu estou sugerindo aqui 5.000 quilômetros, onde ele vai fazer essa procura aí para ser mais rápido só nas feições que estejam ali até uma distância de 5 milhões, 5 mil quilômetros, entre 5.000 quilômetros entre elas. Então ele tem uma noção do tamanho da distância que você tem. Por que ele não botou 5 quilômetros? Por que ele não botou 50 bilhões de quilômetros? Porque ele tem uma noção ali de mais ou menos a distância que tem ali entre eles e tacou essa informação aqui, botou aqui, ele achou por bem que pode ser 5.000 quilômetros. Aí ele mandou essa daí, aí ele está falando aqui, ó, para usar um filtro de, espaço, de distância entre eles, né, vamos dizer assim, entre as feições, cria indexação espacial, mas veja bem, o que você está querendo fazer, você quer saber a distância mínima, seria interessante você fazer um lateral join, aí o lateral join, que diabos é um lateral? Então eu recomendo para você acessar este link aqui, eu vou botar na descrição do vídeo, tá? E aqui ele explica um pouco o que é o lateral join. Lateral join é segundo o Cybertech, né? Ele é uma das características menos utilizadas, né? Menos conhecidas, vamos dizer assim, menos conhecidas do PostgreSQL e dos outros bancos de dados também, né? Mas ele é bem interessante para você ser utilizado aí para você usar como se fosse uma window function, pode ser assim, vamos falar dessa maneira, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas enfim, para você justamente fazer uma filtragem aí de comparação aí onde você vai ter os seus. Então a gente volta para cá, depois dê uma olhada aí direitinho que ele explica aí como que funciona o lateral join, que é importante.
Ele falou que isso é interessante, então fazendo essas modificações, olha só que legal, você tem essa consulta aqui, então ele vai fazer a consulta, ele vai estabelecer aqui o limite de 1, então ele vai fazer a comparação par a par entre essas localizações, né, que você vai ter, ele vai pegar aquela aonde você vai pegar a distância aqui, como eu estou ordenando pela distância entre as duas feições, ele vai limitar a 1, ou seja, ele vai pegar esses pares e vai limitar a 1. Então, olha só que legal, ele entendeu mais ou menos o que eu queria. Na verdade, eu estava perguntando errado e estava me dando sempre dicas ali, falando, ó, você está perguntando errado. Daí a importância do prompter, né? Que o prompter é aquele cara que está fazendo as perguntas certas, você tem que saber perguntar direito. Se você pergunta errado, ele vai te responder errado, não tem jeito. E olha só que interessante, ele pegou aqui as distâncias aqui, convertendo para geográfica, para você ter essa informação em quilômetros, e está dividindo aqui por 1000, ok. Mas ao mesmo tempo, na hora que você chega aqui no lateral de onde ele está fazendo aqui as perguntas, e ele, ó, olha só, eu poderia botar aqui, fazer um cast, transformar o meu dado geométrico em geográfico, mas, cara, o que eu estou fazendo aqui, tanto faz. Eu não quero saber se está em quilômetro, em geodésico, não interessa. Interessa que eu quero saber a menor distância entre eles. Então, ele está evitando aqui, está deixando de fazer um procedimento de transformar de geométrico para geográfico para conseguir essa informação. Porém, 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 como vocês sabem, a distância geométrica da distância geográfica, quando envolve grandes distâncias, ela pode enganar. Né? Onde a gente, no plano cartesiano, você vai ter a menor distância entre dois pontos, é a reta. Mas quando a gente está trabalhando com dado geográfico, isso não necessariamente é verdade. Então, dependendo da localização, da comparação que ele está fazendo, realmente a gente pode ter um problema se você não converter o seu dado geométrico para o seu dado geográfico. No meu caso, eu pegaria esta equação aqui, essa consulta, okay? E eu transformaria ela para essa parte aqui, né? A comparação dela em dado geográfico. Só que olha só que interessante. E de novo ele volta aqui, ó, aí ele se confunde de novo. Ele está botando aqui essa distância, né? Essa distância está em metros, mas ele está trabalhando com a localização tá em geométrico. Então não está vindo em geográfico, então isso pode dar um probleminha. Mas você que foi meu aluno, você que sabe tudo de dado geométrico e dado geográfico, não tem problema, porque você vai identificar logo isso daqui e você vai adaptar e no final das contas você vai ter a consulta que vai te responder exatamente o que você quer, tomando-se o devido cuidado, né? Como que ele está utilizando isso daqui. Então, ChatGPT é muito legal? Olha só quantas coisas a gente aprendeu aqui, brincando aqui com ele, aqui, coisas que eu nem sabia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar ligado nesses pequenos detalhes. Então, não dá para entregar na mão do ChatGPT fazer essas coisas sozinho. Vai, meu filho, faz uma instrução, uma consulta SQL aí para mim, faz a consulta aí do jeito que você quiser, que eu tenho certeza que vai estar certo. Não, né? A gente tem que ter o devido cuidado. E aí, curtiu esse vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Um grande abraço.